Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o tema O Céu e o Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. O nosso estudo, a base dele, está no livro, como dissemos, O Céu e o Inferno, que faz parte da obra básica e que todos nós devemos estudar, porque esclarece enormemente as dúvidas de qualquer sentido que tenhamos, porque traz conforto, alívio, esclarecimento verdadeiro, e faz com que a nossa fé ela seja realmente raciocinada. Então, nós vamos descortinando paulatinamente as ilusões que ainda possa haver em nós em relação à nossa própria conduta. Então, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós vamos pegar o capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Tem 3 tópicos que iremos trabalhar aqui. A carne é fraca, isso não é uma afirmação, mas é só a leitura do tópico, e vamos ver por que isso não é uma afirmação. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e Código Penal da Vida Futura, que é mais extenso, mas que é extremamente importante para a nossa compreensão e para a nossa renovação mental também. Então, Kardec inicia nesse primeiro tópico dizendo que há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. E nós dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. E aí, quais seriam os quadros, então, em que o físico iria influenciar o espírito? Nesses casos que ele traz aqui, tais como quando um estado mórbido, um estado onde a pessoa ali está muito enfermo, né? Um quadro mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os efeitos físicos, os defeitos físicos, os congênitos e uma doença passageira. Então, vamos tentar fazer uma distinção aqui quando estamos saudáveis fisicamente, quando estamos com discernimento, quando estamos mais centrados, né, ou digamos assim, mais conscientes, e que temos determinadas atitudes e responsabilizamos o corpo físico, a carne, pela nossa atuação. Kardec deixa claro que quando ocorre a influência, são esses estados que nós acabamos de dizer. Então, se nós estamos plenos da nossa atuação ali, a dificuldade é no espírito. A atuação que prevaleceu sobre o corpo é do espírito. São as suas tendências inferiores que vieram prevalecer sobre o corpo físico, não é? Pois o espírito imprime as suas tendências, as suas impressões,
as suas crenças no perispírito e transmite para o corpo físico que vai atuar então. Mas somente, segundo Kardec aqui, somente há uma prevalência do físico sobre o espírito no caso de um estado mórbido, um estado de adoecimento, quando a pessoa, às vezes, está ali numa condição enferma a tal ponto em que ela pode ter uma alteração de consciência e ter determinado comportamento que não condiz com o seu estado antes de saúde. Então, fica um alerta aí para nós não continuarmos justificando determinado comportamento como sendo porque a carne é fraca. Na verdade, não é a carne, é o espírito. E Kardec continua nos orientando, dizendo que a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. Então, a carne só é fraca porque fraco é o espírito. Então, a responsabilidade toda está com o espírito. Por quê? A carne, ela é destituída de pensamento e vontade. Pensamento e vontade moram no espírito. Então, a carne é destituída de pensamento e vontade. Então, ela sendo destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Não pode prevalecer. Fiquemos atentos a essas orientações. A responsabilidade moral dos atos da vida física, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido este for, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Meus amigos, nós temos essas noções em nós. Então, à medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, em que o conhecimento vai fazendo mais e mais sentido na nossa vida, em que ele nos possibilita muitas reflexões, repensar a nossa vida, repensar a nossa conduta, ter um procedimento diferente para melhor, nós vamos percebendo que nós devemos ter cuidado, amor com o nosso corpo físico. Uma bênção que, através da reencarnação, o Pai nos concede para que o Espírito manifeste as suas tendências, mas as suas boas tendências, e trabalhar e melhorar as suas más tendências. Então, se torna menos desculpável, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, nós estamos aprendendo e ouvimos com uma certa frequência que enquanto mais eu sei, mais responsável eu sou. Enquanto mais eu sei, enquanto mais eu absorvo este conhecimento, enquanto mais eu reflito sobre esse conhecimento, e enquanto mais eu vivencio as lições do Evangelho de Jesus, mais responsável sou pelos meus atos. E enquanto mais responsável sou buscando a minha melhora, melhora a minha vida de espírito e as minhas condições, mesmo no orbe que nos abriga, abençoado orbe, com toda
com todas as suas diversidades, com todas as suas dificuldades. Passando para o segundo tópico, nós vamos ver aqui, quando fala das penas, né? Kardec traz para nós que os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. É disso que ele vai falar um pouco para introduzir o Código Penal para nós, que é o terceiro tópico. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Então, vamos lembrar que essas informações que chegam até nós do plano espiritual, elas vieram através de muitos espíritos em condições diferentes, por muitos médiuns, e Kardec teve um trabalho, um labor enorme para separar, para melhorar, para trazer para nós da melhor forma essas informações. Então ele fala que a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida, não. Em tudo, a doutrina, né, ela se apoia nas observações. E são estas as observações que lhe dão plena autoridade. Então, a doutrina espírita, ela tem autoridade para trazer essas informações para nós. É uma base segura, uma orientação segura, onde nós devemos levar cada vez mais em conta esses ensinamentos, esse direcionamento, porque a nossa vida caminhará para melhor. O nosso espírito encontrará a paz tão desejada. E ele continua: ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais e quais condições. Descrever-nos sua situação feliz ou infeliz, as impressões, a transformação pela morte do corpo, complementando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. É extremamente precioso para nós que queremos ter uma vida agora, uma preparação atual, que o tempo é agora, é hoje, para melhorar as nossas condições, do que ter acesso a essas informações. Não tínhamos ideia de como seria, mas recebemos todas essas informações. Então ele fala que essas comunicações que chegam através de vários médiuns, elas trazem a situação feliz ou infeliz daquele que se apresentou, a transformação após a morte, o que acontece, quais são as impressões, quais são as sensações que esse espírito passou ao chegar no plano espiritual. O primeiro é de que a vida continua. Mas vamos ver aqui também, quando chegarmos no Código Penal, dificuldades comuns encontradas em nós espíritos imperfeitos, diferente dos espíritos que já se encontram em condições mais elevadas. Mas todos nós chegaremos a moradas celestiais. Todos nós, pelo esforço, pelo mérito, chegaremos. Por isso que é muito importante nós estudarmos, nós persistirmos nessa educação evangélica. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde as mais elevadas aos mais inferiores da escala. Então, nós sabemos que há uma escala espírita, e ali nós podemos estudar as condições. Então, essas comunicações vieram de espíritos em condições das mais variadas, trazendo as suas impressões para nos ajudar a clarear a nossa jornada. E ela foi feita, como dissemos, por intermédio de tantos
médios, de tantos auxiliares disseminados pelo mundo todo. Então, por isso, ela é uma doutrina que tem autoridade de trazer essas informações para nós. Fica claro aqui, meus irmãos, para nós, mais uma vez, a importância de aderirmos a esses ensinamentos, de termos a segurança de estudá-los, porque nós encontramos, sim, conforto, nós encontramos, sim, o apaziguar da ansiedade, da angústia, o clamor da nossa alma em direção à luz. Este é o roteiro, nós encontramos na doutrina espírita. Então devemos agradecer ao Criador, a Jesus, aos espíritos amigos, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam, que estão sempre cuidando de nós, não invadindo o nosso livre-arbítrio, jamais, mas nos auxiliando da melhor forma para seguirmos em direção à luz, através dos próprios exemplos. Basta pensarmos em Jesus e tantos amigos que se encontram mais elevados pelo trabalho, deixando aí também o seu exemplo ou exemplos de amor e luta. Partindo agora, meus irmãos, para o Código Penal da Vida Futura, que é o terceiro tópico, nós vamos pegar aqui o primeiro item, que é muito importante também, como todo ele, claro. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. À medida que nós vamos estudando, nós vamos nos certificando disso. Que aquele espírito ele vai sofrer mais ou menos no plano espiritual, de acordo com a sua conduta, com a sua crença, com seu grau evolutivo. Então, o espírito ele sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que ele não conseguiu corrigir enquanto esteve aqui encarnado. Por isso que nós somos convidados todos os dias a nos esforçarmos para vencer essas dificuldades. Porque a cada conquista na direção do bem é menos uma imperfeição que nós carregamos. É menos uma dificuldade aqui, agora e lá no plano espiritual. Então, o seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. O segundo tópico traz para nós que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Então, essa felicidade que nós almejamos, ela está ligada a essa perfeição. Nós devemos nos purificar de forma integral para que nós sejamos felizes. E a felicidade e essa purificação, ela consiste no trabalho fraterno, na caridade. Por isso que a doutrina nos ensina que fora da caridade não há salvação. Nós precisamos entender definitivamente a importância de praticarmos a caridade de forma desinteressada, de auxiliarmos o nosso semelhante por carinho que seja a princípio, ou por esforço de buscar essa melhora, mas que a princípio que seja por esse esforço que pode parecer titânico, mas que não é, mas que é extremamente necessário nós exercê-lo, que é extremamente importante para sedimentar em nós esta orientação, de que fora da caridade não há salvação. Então, quando nós vamos compreendendo
a grandeza do ato de caridade, nós vamos também compreendendo por que que os nossos irmãos que estão na nossa frente, os nossos irmãos que lutaram também, por que é que eles se desdobram em cuidar de nós, em nos orientar, em nos amparar, porque eles fazem por puro amor. Compreenderam as lições de Jesus? Se não foi de imediato, mas a partir do momento em que houve alguma imperfeição, buscaram logo corrigi-la e assimilaram verdadeiramente o amor. Então, fora da caridade não há salvação. Precisamos aceitar esta verdade também. Continuando no segundo, que fala então dessa purificação, né? Que enquanto houver essa imperfeição, ela vai ser causa de sofrimento, nós então também temos que é de privação então do gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Ora, acabamos de dizer, esses nossos irmãos que estão à nossa frente deixam exemplos, inúmeros exemplos, da sua conduta, onde eles fazem por amor, eles fazem pela fraternidade, eles fazem porque sentem a importância de ajudar. Não se sentem importantes, não se sentem maiores do que nós. Pelo contrário, se apresentam humildes, verdadeiramente humildes, pobres de espírito. E na atuação, no exemplo que deixam para nós, a confirmação da grandeza da alma, a confirmação do esforço. Então, enquanto mais nós irmos nessa rota, nós iremos ter mais alegria, mais prazer, o prazer verdadeiro, que é o prazer de servir em nome de Jesus a humanidade. E vai ser sempre um atenuante para os nossos sofrimentos. No terceiro tópico, nós vamos ver aqui que não há uma única imperfeição na alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, enquanto houver imperfeição, enquanto houver dificuldades, enquanto o mal ainda for mais predominante em nós, haverá consequências funestas e inevitáveis. E por cada ato nosso, por cada pensamento, por cada sentimento que contraria a lei do Criador, haverá sempre consequências. Consequências dolorosas. Da mesma forma que cada ato, cada pensamento e cada sentimento na direção da luz, há e haverá consequências de felicidade, de alegria, de bem. No item 4, nós vamos ver aqui que, em virtude da lei do progresso, lei a que todos nós estamos sujeitos a ela, como a lei de liberdade e todas as outras leis morais, que se encontram no livro dos Espíritos para estudo nosso, que, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal. Então, nós temos a possibilidade de construir o bem e de despojar do mal. De que forma? Conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Olha só que colocação maravilhosa para nós. Conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Não há preferidos e nem preteridos. O que há é a lei do mérito, do esforço.
Porque Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Ao contrário, Ele nos acolhe, principalmente nos nossos momentos de grandes dificuldades. Sempre. Então, antes, receba-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. A cada um segundo suas obras. Não é o que nós também estamos aprendendo e ouvimos de uma forma constante nos ensinamentos da doutrina, nas palestras, nos estudos, dos nossos companheiros, para a nossa melhoria, para o nosso bem? Então, vejam só, meus irmãos, essa direção da luz, o caminho reservado a todos nós. Deus não repudia ninguém, não existe diferença. A diferença, nós é que a fazemos, quando deixamos muitas vezes a preguiça, o tédio, a má vontade dominar em nós. Precisamos abolir essas tendências para percebermos que o Pai não repudia ninguém, não faz diferença, mas que através do esforço e da vontade, nós mudamos completamente o nosso ser. Por isso que mérito, a lei do mérito, a lei do trabalho de cada um segundo as suas obras. No quinto item, vamos trazer a seguinte colocação. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Então, se é sofrimento, imperfeição, se é alegria, ventura, perfeição, nós trazemos em nós. Um será, entendam, castigo, o outro será prêmio. Lembrar que o Pai não castiga nenhum de nós. Lembrar que nós mesmos nos penitenciamos quando insistimos em sair do caminho ao qual estamos destinados. Então, permanecer, insistir no sofrimento, ou insistir e seguir na direção da perfeição, ter alegria ou tristeza, felicidade ou infelicidade, está a nosso cargo. Isso cada um de nós traz. Vai ser o nosso castigo, porque nós mesmos nos penitenciamos, mas também não precisa ser assim. Poderá se tornar o nosso prêmio com o nosso esforço. Que é tudo que nós estamos aqui trazendo o tempo todo, a importância de fazermos bom uso do nosso livre-arbítrio. À medida em que nós vamos entendendo essa bondade do Criador sobre as nossas ações, nós temos a possibilidade natural de mudar completamente a nossa trajetória. Onde quer que se encontre. Então, veja só, vai ser castigo ou vai ser prêmio? Onde eu estiver de acordo com a minha condição espiritual, com o meu grau evolutivo, é onde eu vou estar. Onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. Então, nós também estamos aprendendo, né, que como é esclarecedor para nós a respeito do céu e do inferno, a respeito de que não há penas eternas. Nós somos espíritos imortais. O Pai é eterno e as oportunidades são gigantescas para a nossa mudança. Então, eu posso estar num lugar tranquilo externamente, sereno ali, em contato com a natureza, mas eu posso internamente estar vivendo um inferno, vivendo as minhas dificuldades ali. Nós devemos perceber que é internamente, é dentro de nós que vai haver o céu ou o inferno. E que nós podemos e devemos construir o reino de Deus dentro de nós.
no nosso espírito, mudando a nossa conduta para o bem, para o caminho do amor, da luz. E Kardec continua então no item 5. O inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Céu e inferno é uma condição íntima. Nós, mesmo com dificuldades, porque às vezes nós queremos justificar alguma conduta dizendo que a minha vida é um inferno. Às vezes a gente usa esse termo, às vezes a gente ouve esse termo. Por quê? A responsabilidade é do outro? Não. A responsabilidade é minha. Vamos lembrar, meus amigos, que nós formamos aqui as nossas famílias, nos relacionamos com os nossos irmãos aqui, em sua maioria necessitados de esclarecimento, necessitados de amparo, tanto quanto nós. Então, as nossas dificuldades, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser sanadas. E para que eu viva o céu, não o céu que nos foi trazido como um lugar de inércia, não. Mas o céu do trabalho com Jesus, o céu que traz paz, é estar trabalhando com Cristo de forma incessante. Nós podemos fazer isso aqui agora, onde nós estamos. Aproveitar a oportunidade. Então, quando Kardec traz para nós que não é um lugar circunscrito, não é de fato, é interno. Então, onde houver almas sofredoras, haverá este inferno. Mas da mesma forma, onde há almas felizes, há o céu. E vamos não nos esquecer jamais de que está reservado a todos nós. Por mais renitente que estejamos neste momento, está reservado para nós o reino de Deus, essa felicidade. Como dissemos, as moradas felizes. Mas moradas construídas, conquistadas pelo trabalho fraterno. Entender verdadeiramente não só o sentido, mas o trabalho integral da família fraterna, da família universal em nós. No item 7, nós vamos ver a seguinte colocação. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os inconvenientes e trata de corrigi-lo. Então, aqui nós podemos começar a fazer essa mudança. Não é isso que estamos aqui estudando, insistindo, né? Perseverando nesse caminho. Então, nós vamos mudar essa conduta. No item 9, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Vamos ver aqui, meus irmãos, a misericórdia divina atuando a nosso favor. Então, aquela falta cometida, ela vai contrair para nós responsabilidades, porque nós estamos contrariando a lei do Criador. Lembrar que, enquanto mais esclarecido, mais responsável eu sou pelo que eu faço. Enquanto menos esclarecido, haverá atenuantes pela falta do meu entendimento. Mas todos nós trazemos dentro de nós, sim, que seja menor ou maior grau, noções do bem e do mal. Nós não somos obrigados a praticar o mal. Pelo contrário, nenhum de nós tem registrado no seu processo reencarnatório, na sua vida de espírito, que tem que ter determinadas condutas. Não tem que ter. Determinadas condutas voltadas para o mal. Nós somos o tempo todo
sugeridos, aconselhados, acompanhados, estimulados para fazer o bem. Então, se não for agora, vai ser numa próxima ou na seguinte. Por isso que nós estudamos sobre a reencarnação, para entender esse processo, compreender a benevolência do Pai nos dando mais de uma oportunidade. Porque todas as existências são solidárias entre si. Então, que seja um momento, uma atuação que eu melhore, que eu progrida na minha próxima, este progresso, porque aquilo que nós conquistamos não se perde jamais, mas vai sedimentar, vai agregar a nos trazer mais força, mais coragem para a próxima prova, para a próxima existência, ou se for uma expiação da mesma forma, aquilo que hoje nós conseguirmos melhorar na nossa vida, meus irmãos, na próxima nós teremos mais força, mais coragem para vencer. Por isso que as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar pela segunda vez. Olha só as bênçãos do Criador, afirmando para nós, através do céu e inferno também, as colocações desse nosso amigo Allan Kardec, confirmando toda a bondade e o amor que Jesus trouxe para nós. Então, as nossas existências, elas são solidárias e nós teremos oportunidades e oportunidades de ressarcir as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos débitos. No item 10, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedente existência. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, veja só, esclarecendo isso para nós a respeito das nossas vicissitudes, das nossas imperfeições, que nós teremos a oportunidade de melhorar, nós vamos fazer esse trabalho. As nossas faltas cometidas em existência anterior, elas podem se manifestar com maior força agora. Mas vamos lembrar que nenhum de nós chega aqui com nenhum projeto para o fracasso. Todas as condições, todo o planejamento reencarnatório, que é um trabalho imenso para a espiritualidade superior e que faz com amor para nos ajudar, nós trazemos aqui esse roteiro, meus irmãos, para vencer as nossas dificuldades, com as melhores condições para vencer. Quando chegamos aqui, a maioria de nós tenta manter o padrão inferior, o padrão anterior. E aí vai haver uma lei atuando sobre nós aí sempre para nos ajudar a melhorar essa nossa condição também. Então, nós vamos ver aqui no item 16 a importância do arrependimento. Precisa haver o arrependimento para essa mudança ocorrer. Então, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação. Então, nós vamos viver aqui no orbe, que é de provas e expiações, essas situações.
as nossas provas, por um arrependimento tardio, por uma insistência no mal, vai nos levar na direção do arrependimento. Mas se esse arrependimento se estende em não ocorrer, na verdade, nós podemos ter um momento onde a nossa prova será mais difícil, por responsabilidade de nós mesmos, e passar por expiação. Mas nós temos a chance da reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Mais uma vez aqui, a benevolência do Pai, a providência divina nos auxiliando. O arrependimento suaviza os travos, ou seja, aqueles amargores da vida, né? Da expiação. Então, o arrependimento ele vai atenuar, ele vai aliviar esse amargor, essa angústia, esse sofrimento, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, em sua maioria, buscando a reabilitação. Por isso, o planeta que nos abriga, ele é um local de reparação, uma escola, um hospital, para nos ajudar. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, a reparação quer dizer a vivência evangélica, viver os ensinamentos de Jesus. Então, a reparação ela vai anular o efeito da causa do meu sofrimento. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, fica claro para nós aqui que, através da reparação, nós trabalhamos o auto-perdão, vamos entendendo o verdadeiro valor do perdão e transformando a nossa vida. No item 18, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos infelizes a expiarem. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Nós não podemos estar nesses locais por causa da nossa condição espiritual, por causa da nossa condição moral. Nós não temos possibilidade de ir lá estando na condição de imperfeitos, de renitentes, de desobedientes das leis do Criador. Porque nesses locais felizes é habitado por espíritos que estão em concordância com as leis do Criador na sua atuação. A vida deles é assim. Então, nós não temos condições de chegar lá, nessa condição de imperfeitos, mas a providência divina concede, e não seria diferente, que eles venham estar conosco, nos auxiliando. Então, vez ou outra, nós vamos conviver com amigos aqui no orbe que, pela conduta, vão nos ajudar enormemente a mudar a nossa conduta para o bem. Vem estar conosco aqui de forma sacrificial. As suas faltas, né, pelas tribulações da vida, e purificando das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Então, todos nós temos as oportunidades. Então, vamos vencendo as nossas tribulações, as nossas imperfeições, a cada encarnação. Reencarnou, vamos fazer o nosso trabalho pelo qual nós pedimos no plano espiritual para ter a chance. Melhorando a nossa condição, nós vamos poder naturalmente transitar nesses mundos. É uma lei natural. Aí mais um estímulo para insistirmos no caminho do bem.
No item 20, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor espiritual, não é? Que por elas vela, espreitando-lhes os movimentos da alma. Quantas vezes, meus amigos, os nossos amigos espirituais, o nosso mentor, o nosso guia espiritual, está ali insistindo para que a gente persevere no caminho do bem, e muitas vezes nós não ouvimos. Mas eles não desistem de nós, estão ali tentando nos ajudar, principalmente quando percebem que nós estamos nos esforçando. Se não queremos fazer esse movimento, eles então ficam à espreita, aguardando o nosso despertar para nos auxiliar de forma mais efetiva, mas continuam tentando vencer as nossas barreiras. E eles então se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticamos ou que praticamos, né? A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Ora, o mal que eu promovo ao outro, eu vou ser responsável por ele na mesma medida das consequências. Então, se eu promovo o bem, eu vou receber o bem e eu vou caminhar de forma mais tranquila. Mas se eu sou responsável por provocar, por causar um mal a alguém, e esse alguém influenciado pelo mal que eu estou promovendo, vier a padecer mais ainda, eu vou responder por isso também. Então, a nossa responsabilidade aí, na nossa conduta, na nossa jornada na convivência com o nosso semelhante. Saibamos orientar para o bem. É um esforço necessário, porque nós estaremos vencendo mais essa dificuldade. O item 22. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas. Então, nós vamos ver aqui o que nós temos em comum quando se refere à inferioridade, as nossas dificuldades em comum, né? Então, existe uma infinita diversidade de formas de punição. Vamos lembrar sempre que essa punição não vem do Pai, ela é consequência dos nossos atos, né? Porque ainda há inferioridade em nós. Então, nós vamos ver aqui que a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual. Então, veja só, nós vamos padecer mais ainda, nós vamos nos apegar mais ainda, nós vamos ter mais dificuldade para compreender a vida espiritual enquanto insistirmos na vida material, ligado à vida material, em detrimento do progresso espiritual. Porque todos nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para aprender. Então, vamos lá. A punição mais imediata, voltamos a repetir, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual. Faz sentir-se pela lentidão, então, do desprendimento. Estamos no plano espiritual. Constatamos que lá também haverá sofrimento devido à forma como eu saio daqui. Então, faz sentir-se como sendo algo característica da maioria de nós na imperfeição, que esse processo do desprendimento é lento, né? Faz sentir-se pela lentidão de desprendimento da alma. O que mais? Nas angústias que acompanham a morte
e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Então, nós vamos ver aqui irmãos nossos que relatam, que trazem essas informações que chegaram no plano espiritual, às vezes tendo uma dificuldade para perceber que ele estava lá no plano espiritual, que ele pertence então ao plano espiritual, tentando viver sensações ou uma vida diária que tinha aqui no orbe, utilizando o corpo físico. Então, uma forma lenta de despertar, de desprender da história da Terra para viver a história do plano espiritual. Naqueles que, ao contrário, e aí nós vamos ver a diferença, né? A imperfeição trazendo para nós essas barreiras, essas dificuldades. Mas aqueles em que levam, que buscam, que já vivenciam mais a vida espiritual, nós vamos ver a diferença. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um despertar pacífico. Basta, meus amigos, a gente ler, a gente ouvir as informações que chegam até nós desses espíritos, contando o desprendimento do corpo físico, o agradecimento a esse corpo, a essa experiência, e recobrando de forma natural a sua consciência no plano espiritual. Então, a diferença está em como nós já trabalhamos essa mudança. É muito importante termos essa consciência e trabalharmos então. No item 23, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos. Então, muitos acreditam que ainda pertencem ao orbe, que ainda têm que viver as experiências aqui. Muitas dificuldades de perceberem que precisam retornar, vivenciar a experiência do plano espiritual, como dissemos aqui. Durante os quais, com essa mentalidade então, durante os quais eles experimentaram todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Estando aqui, foi uma vida de luta, foi uma vida de limitação para o espírito. E muitas vezes, se nós insistimos no mal, nós vamos para o plano espiritual levando toda essa bagagem. Mas temos a chance, né, meus amigos? Por isso nós estamos aqui estudando, por isso nós estamos perseverando neste caminho para fazer com que já a nossa vida se torne melhor. E retornando ao plano espiritual, que ela seja mais leve, com mais entendimento, com mais esclarecimento, para auxiliarmos aquele que mais necessitar de nós também ajuda. Item 29. Certo, a misericórdia de Deus é infinita. Isso é certo. Não tem o que discutir. Mas não é cega. A misericórdia é infinita, mas não é cega. Ou seja, cada um terá que resolver as suas questões. Terá que sanar seus próprios débitos pela lei do trabalho, pela lei do progresso, pela lei de sociedade, de liberdade e todas as outras leis morais. A nossa chance de assimilar, através do arrependimento, mudarmos a nossa jornada buscando a reparação. Então a misericórdia é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência de seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Olha só, meus amigos, como é consolador para nós isso. A misericórdia é infinita, mas não é cega. As consequências dos erros
elas devem e serão reparadas. Deus deixa sempre o caminho da redenção para nós. No item 31, já estamos quase finalizando, ok, meus amigos? No item 31, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às vidas corpóreas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, nós solicitamos a ajuda, nós pedimos para que um novo trajeto seja traçado, nós pedimos que nos auxiliem nessa nova proposta. E não falta auxílio, não falta orientação. E muitas vezes nós corremos até o risco de pedir algo acima das nossas forças. Mas nisso também eles nos ajudam, nos orientando para que a prova, ou mesmo se for a expiação, que ela virá na medida em que nós tenhamos condições de vencê-la. Então, por isso, esse mal ele será reparado da maneira mais adequada com a ajuda deles. Nós pedimos para vivenciar as experiências. Então, não vale mais, meus amigos, dizer que a gente não sabe por que é que Deus está colocando isso na minha vida. Por que que eu vivo com essa pessoa e não com aquela? Por que que está sendo dessa forma? Porque essas dificuldades e não facilidades. Nós pedimos por um motivo único, que foi ter transgredido. E aí nós pedimos ajuda, nós pedimos socorro. E a ajuda vem e o socorro vem para nos ajudar a reparar. Por isso Deus deixa caminhos para a nossa redenção. O item 32, que é o penúltimo do nosso estudo, traz a seguinte colocação. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências, a todos ensinar. Todos nós temos gravados na nossa consciência as leis do Criador. Acessá-las é um esforço contínuo, progressivo, perseverante para entendê-las e vivenciá-las. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Então Deus concede o prêmio da felicidade a todos nós. Prêmio este a ser conquistado com o nosso esforço, através do nosso mérito. Então nós podemos começar a vislumbrar possibilidades de redenção, de mudança. O item 33, que é o último, do Código Penal da Vida Futura, ele vai resumir em 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, vamos ver aqui a possibilidade nossa de mudança. O sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Nós sofremos ainda devido à nossa imperfeição. Esse sofrimento ele vai diminuindo à medida em que galgamos novos patamares de prática do bem. Insistindo no bem, esse sofrimento vai se esvaindo e vai demonstrando a nossa melhora,
nossa condição moral vai mudando. Então, toda imperfeição, ela promana, né? Como toda falta dela promana, traz consigo o próprio castigo. Nós já trouxemos isso aqui, meus amigos, que cada um de nós é responsável pelo que faz. Por isso que ele fala que assim a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou cada indivíduo, cada um segundo suas obras, respondendo pelo que fez, mas tendo a chance de corrigir. Para finalizar, o item 33, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal a lei de justiça divina. Então, aqui para nós, um estudo precioso, esclarecedor, para que nós tenhamos sempre a esperança, a confiança no Criador, em Jesus, nos nossos irmãos que já se encontram nessa condição por mérito, ou aqueles que não burlaram a lei, mas que entenderam imediatamente essa trajetória e seguiram o caminho reto desde então. Nós temos, meus irmãos, e teremos sempre a ajuda, a assistência daqueles que nos amam. Nosso amigo e irmão Jesus deixa claro para nós a direção a seguir. Estamos sempre tendo a proteção dele, estamos sempre tendo a orientação dele, que chega até nós através dos seus emissários. Então, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade do estudo, mais uma vez a Jesus, a sua proteção, o seu auxílio. Terminando o nosso estudo, agradecendo a todos a paciência, terminando o nosso estudo com a nossa oração, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva em suas suaves vibrações de amor e luz, Senhor, para que nós possamos entender verdadeiramente o caminho trilhar. Jesus querido, esteja conosco mais uma vez, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo alívio de nossas dores e compreendendo cada um de nós que o esforço é necessário, que a oportunidade é bendita e que não nos faltará de forma nenhuma a assistência. Queremos agradecer à espiritualidade da nossa casa, queremos agradecer aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que nos ajudam enormemente. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Paz e luz a todos.